Pessoal, tudo bem? Nós voltamos. Agora, disciplinaridade e interdisciplinaridade, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Primeiro, problemas enfrentados pelo homem na sociedade diversificada. Basicamente, o que nós vamos ver é o seguinte: por que a disciplinaridade é insuficiente hoje para nós lidarmos com essa nova realidade. Beleza? Simples assim. Então aqui nessa primeira citação diz assim: um sinal impressionante de nosso tempo é o fato de que as pessoas que se presume serem especialistas em vários campos já não estarem capacitadas a lidar com os problemas urgentes que surgem em suas respectivas áreas de especialização. Por exemplo, o economista hoje ele tem uma dificuldade enorme de compreender os problemas econômicos, crises, inflação, tanto que a gente percebe às vezes 1, 2, 3, 4, 5 economistas falando coisas totalmente diferentes, com opiniões totalmente diferentes. Não que esses economistas sejam incompetentes, a questão não é essa. É que é bem provável que a economia por si só já não consiga mais dar conta desses problemas. Ela sozinha não consegue mais explicar por que crises, esses fenômenos acontecem. Tranquilo? Tanto que a gente percebe hoje as áreas se unindo. Então a economia, por exemplo, ela se une com a psicologia, com a política, porque ela precisa de outros conhecimentos para estudar a sociedade de uma forma mais completa, como, por exemplo, o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas e os efeitos que isso gera para a economia, para poder se posicionar. Maravilha? Então tá bom, vamos lá, continuando. Ivani Fazenda também dá sua contribuição. Ela diz assim: a doença do mundo manifesta-se como distanciamento de um conhecimento em totalidade. Então hoje, se nós não olharmos para a totalidade, se nós não buscarmos esse conhecimento aqui em totalidade, nós teremos sérios riscos. Por quê? Porque a incompreensão da realidade também faz com que o ser humano tome decisões equivocadas, com a excessiva especialização. Então, mais uma vez, uma ideia de que a especialização não é suficiente mais. No entanto, olha que interessante esse ponto aqui, ó. Os inegáveis ganhos possibilitados ao homem pela especialização produzem, ao mesmo tempo, possibilidade de sérios prejuízos por falta de visão global e interativa da realidade e de interligação dessa visão com a ação. Então, o ponto interessante aqui é que nós não podemos negar que a especialização trouxe sim uma série de benefícios, de resultados positivos para a nossa sociedade. Desenvolvimento tecnológico, estruturação da própria sociedade, de sistemas de produção. Então nós temos uma série de conquistas que decorrem da especialização. No entanto, ela não é mais suficiente para a gente entender todos os fenômenos, tudo que acontece no nosso mundo contemporâneo, tá? Chamado também de mundo pós-moderno. Então, nós vivemos aqui, de acordo com a autora, uma ausência de visão globalizadora sobre os fenômenos. Expressões de alienação e esvaziamento da dimensão humana e sua realidade. Por que que isso acontece? Vejam, o ser humano, o sujeito, vamos dizer assim, o sujeito cognoscente que quer conhecer, quando ele está ali tentando conhecer a partir de um paradigma racionalista, tá? A partir dessa visão mais disciplinar, especializada, o que que esse sujeito faz? Ele se coloca fora do objeto, distante do objeto, para que ele possa compreender o objeto de forma objetiva. Bem, foi assim que nós conseguimos fazer uma série de descobertas, conhecer melhor a natureza, fenômenos naturais, desenvolver leis, princípios e conceitos. No entanto, nós temos que entender que esse sujeito cognoscente, ele na verdade é também parte da realidade. Então não é nós não podemos, não tem como o tempo todo nós sairmos, nos distanciarmos do fato do fenômeno do objeto para analisá-lo.
porque nós também somos parte desse objeto. Quando a gente fala hoje de questões políticas, culturais, econômicas, é muito difícil se colocar do lado de fora, porque nós somos parte desse objeto a ser estudado, desse fenômeno. Então, quando nós não conseguimos as respostas, por quê? Porque nós queremos encontrar respostas a partir de uma especialização, de uma visão compartimentada, fragmentada, disciplinar, e porque nós estamos nos colocando do lado de fora do fenômeno, do fato, do objeto, enfim, quando a gente não consegue a resposta, quando nós não conseguimos alcançar de fato a certeza, quando a gente encontra o resultado, mas percebe que esse resultado é insuficiente, essa resposta é insuficiente para compreender o fenômeno, o que isso gera? Alienação e angústia. Tá? Alienação e angústia. Aqui diz, o desdobramento do conhecimento em disciplinas estanques teve seu início mediante uma objetivação da coisa conhecida, o que tem tudo a ver com o racionalismo. De maneira que o sujeito cognoscente pretendeu ver a realidade dissociada de si próprio. É porque ele está fora da realidade, ele não se vê dentro da realidade. Ele está do lado de fora para analisá-la e até mesmo de seu modo de vê-la. Então isso pode provocar e provoca alienação e até mesmo angústia, que é essa incapacidade de compreender o fenômeno na sua complexidade. Acontece que o ensino, ele nos leva a esse comportamento. Quando o ensino está baseado num paradigma mais racional, disciplinar, ele nos leva a esse comportamento. Ou seja, eu vou colocar aqui para vocês um esquema. Então, vamos pensar assim, nós temos um paradigma que é até um paradigma clássico, né? Um paradigma positivista, um paradigma racionalista, positivista, que nesse caso considera a importância da disciplina. O que é a disciplina? É a ciência, é a especialização. Cada ciência é responsável por compreender uma parte da sociedade. Então, aqui a busca é sempre o quê? Fragmentada. Tá? Então, se a ciência é responsável por conhecer uma parte da realidade, da sociedade, dos fenômenos, dos fatos, etc., a gente não consegue, a partir de uma disciplina, de uma ciência, ter uma visão de totalidade. Isso é reproduzido no ensino. Então, esse paradigma aqui ele tem influência sobre o ensino. Como que acontece? No processo de ensino, nós temos ali, obviamente, a oferta dos conteúdos. Tá? Então, dentro de matemática, dentro da disciplina matemática, conteúdos de matemática, dentro da disciplina língua portuguesa, conteúdos de língua portuguesa e assim por diante. Acontece que esses conteúdos eles são oferecidos de forma dissociada da realidade. Tá? Então, oferecidos de forma dissociada da realidade social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a preocupação desse ensino é fazer com que o aluno compreenda a estrutura interna da disciplina, a estrutura interna da ciência e não a aplicação dessa disciplina na realidade social e muito menos a integração de conhecimentos entre as disciplinas para que o sujeito possa compreender melhor a realidade social. Então, esse ensino aqui é caracterizado como um ensino fragmentado e ele gera uma visão fragmentada, uma visão compartimentalizada. Ele não forma o sujeito, então, para a compreensão da totalidade, ok? É óbvio, gente, que isso aqui é um posicionamento. Nós estamos estudando para provas, para concursos. Tem quem pensa Y, tem quem pensa X, enfim. Nesse momento, a gente está analisando uma crítica que se faz ao paradigma racionalista, positivista, disciplinar, científico,
Não que ele seja inútil para o ser humano, porque a partir desse paradigma, como nós já vimos, nós tivemos muitas conquistas, todo o desenvolvimento da ciência, de tecnologias, etc. Mas no mundo pós-moderno, nós vivemos uma série de fatores, fenômenos muito complexos. Então, para entender esses fenômenos, esse paradigma é insuficiente. Aqui, por exemplo, esse paradigma ele é a marca de uma era moderna. Será que aqui vai dar para você ver? Acho que sim. Ele é a marca de uma era... Vinícius, você pergunta se dá para eu ver no espaço aí. Mas escreve de laranjado, pô. É moderna, tá? Era moderna. Então, ele surge numa era moderna. Na era da razão, não é? Agora, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um novo momento. Hoje nós vivemos uma era pós-moderna. Pós-moderna. E essa era pós-moderna é marcada por relações complexas e por incertezas. Ok? Por relações complexas e por incertezas. É muito difícil nós chegarmos a uma resposta. Essa é a resposta para esse problema. Quando eu estou partindo desse paradigma, sendo que o objeto que eu estou estudando, quando eu falo de sociedade, não é a ciência, a matemática, no caso a biologia, não é isso. São os fatos, os fenômenos sociais. Dentro dos fenômenos sociais, nós temos uma série de implicações. É tudo muito sistêmico, não é? Então, aqui, por exemplo, a partir do paradigma da racionalidade positivista, a gente busca o quê? Certezas. A grande preocupação aqui é encontrar certezas. Só que essa era aqui é uma era, essa época pós-moderna que nós vivemos hoje, né, de complexidade, ela é marcada por incertezas. Então, quando o sujeito que está buscando certezas continua convivendo com as incertezas e não tem respostas absolutas, aí vem aquela ideia da angústia, por exemplo, da alienação, não é? Então, qual é o caminho, Vinícius? O caminho é nós mudarmos o paradigma para lidar com esse novo momento. Ah, então quer dizer que isso aqui está descartado? Não. Como nós falamos para as pesquisas, por exemplo, sobre a natureza, esse paradigma aqui é muito interessante. É óbvio que agora, com a junção dos conhecimentos, a gente tende a encontrar novas descobertas. Se você vê, por exemplo, no âmbito da aprendizagem, quando a psicologia encontra a pedagogia e a neurociência, quantas descobertas interessantes nós temos agora com essas três áreas, né, oferecendo suporte. A gente tende a ter, vamos dizer assim, um upgrade naquilo que já sabíamos, às vezes validando, às vezes superando, reconstruindo ideias, teorias, conceitos, não é? Mas o importante nesse momento, de acordo com esses autores que a gente está estudando aí, é buscar um novo paradigma, e no caso aqui entra o trabalho da interdisciplinaridade. E nós não estamos necessariamente buscando certezas, nós precisamos buscar esse paradigma, desenvolver novos métodos, novas formas de olhar para as relações sociais, econômicas, culturais, para as mudanças, assumindo a incerteza. Tá? Então aqui, ó, admite-se a incerteza. Nós vamos conceber a verdade como algo sempre relativo. É como se fosse assim, eu não vou conseguir encontrar uma resposta única, porque toda resposta única, toda ideia de certeza acaba sendo uma visão muito simplificada da realidade, muito simplificada. Se eu quiser entender tudo que nós vivemos em termos sociais, econômicos, por exemplo, você tem lá conflitos entre Israel e Palestina. Se eu quiser dar uma resposta muito certeira para aquilo, né, para um conflito que tem tantos anos, que é condicionado por tantos fatores, essa resposta
que a princípio parece ser uma certeza, ela tende a ser muito simplista. Então, nós vamos o tempo todo buscar novas respostas, buscar, pesquisar, interagir, promover a interação e o diálogo entre as áreas do conhecimento e entrar num processo incessante de busca para compreender os fenômenos complexos, ok? Então nós não queremos mais certezas, nós queremos um processo que oferece ali uma continuidade para que a gente possa lidar com essas incertezas e, obviamente, caminhar para frente. Aqui, por exemplo, nós teríamos então a educação necessária. Com base nisso, qual é a proposta dos autores que criticam esse paradigma mais racionalista e disciplinar? A educação deve assumir um paradigma teórico-metodológico que admita contradições, que admita ambiguidades, sobretudo a partir do contexto imediato e próprio, que aceite conviver com a incerteza e com seus mistérios, que consiga ordenar e fazer sentido do caos e da complexidade. Então nós precisamos entender o caos e a complexidade, sem tirar-lhe a dinâmica. Olha lá, sabendo que a sociedade, as coisas acontecem rapidamente, com influências da tecnologia, né, dos avanços aí tecnológicos, da interculturalidade, etc., a gente percebe o que? Muitas mudanças o tempo todo, muitas mudanças. Então, eu posso até encontrar uma resposta para agora, mas amanhã ela já não é mais suficiente. Então, a gente lida com isso o tempo todo, né? Sem artificializá-la e simplificá-la. Faz-se necessária uma nova visão da realidade que transcenda os limites disciplinares, que vá além dos limites disciplinares e conceituais. Vejam que transcender não é jogar fora, não é uma nova visão de realidade que joga fora os limites disciplinares e conceituais. Não, até porque o que nós temos dentro das disciplinas da ciência são conteúdos, conceitos extremamente ricos, importantes e também validados, né, no âmbito científico, principalmente quando a gente fala aí de áreas como a biologia, química, física. São conceitos e saberes que podem ser reconstruídos? Com certeza, mas eles são sólidos. Então nós vamos transcender os limites disciplinares e conceituais do conhecimento, visão essa que torna condição para a atualização do ensino. Então, se nós estamos falando de formação do sujeito, esse ensino disciplinar aqui, que está fragmentado, que tem uma visão comportamentalizada, especializado, em que os conteúdos são oferecidos de forma dissociada da realidade social, em que ele está muito mais preocupado com a estrutura interna da disciplina do que com aquilo que acontece na vida social, a gente precisa mudar. E como que eu mudo? Primeiro, com uma nova concepção de ensino e também assumindo um paradigma teórico-metodológico novo, né, chamado também de emergente. Construção da visão interdisciplinar no contexto escolar. Então, construção da visão interdisciplinar no contexto escolar. Deve-se estabelecer um sentido mais abrangente, aprofundado e significativo às experiências pedagógicas, para as quais a interdisciplinaridade muito tem a contribuir. Isto porque a realidade com a qual o ensino propõe-se a levar o aluno a conhecer é um fenômeno múltiplo, é um fenômeno diversificado. E todos os conhecimentos e interpretações, enquanto só explicam uma parte da realidade, permanecem sempre inacabados. Beleza? Bom, o inacabamento, ele de fato existe em qualquer circunstância, né? Porque, como nós temos visto, esse novo paradigma não vai encontrar a verdade absoluta, não vai encontrar certezas. Nós sempre vamos lidar com as incertezas. Nós encontramos resposta para o contexto imediato, para um determinado momento, sabendo que teremos que repensar aquilo posteriormente, enfim. Agora, um ponto importante aqui é o seguinte, do ponto de vista do ensino, será que isso é tão ruim? Será que, por exemplo, o aluno passar a compreender a chuva, o comportamento dos rios, enfim, não só através da geografia, mas também com auxílio da biologia e talvez de outras áreas, será que isso é tão ruim para a formação do aluno? Lógico que não. Então, o que esses autores defendem é o seguinte, nós temos que formar o cidadão e não o especialista. É óbvio que o aluno, quando ele compreende toda a estrutura interna de uma disciplina, quando ele se intelectualiza, é óbvio que ele tem ganhos com isso, é óbvio que isso é positivo para a formação dele, mas não é suficiente para formar o cidadão que vai de fato compreender
os fenômenos a partir da inter-relação dos saberes. Então, desde cedo, o ensino precisa fazer com que o sujeito aprenda a promover a inter-relação dos saberes, para que ele possa compreender as coisas a partir de vários pontos de vista e olhar para a sua totalidade. Porque, realmente, se eu estudo um fenômeno, um objeto apenas pela geografia, eu vou ter a visão da geografia. Mas a biologia, a história tem muito a contribuir com aquilo, a literatura, muitas vezes, para que a gente possa ajudar o aluno a expandir a visão dele acerca do objeto, do fenômeno, do fato. Aqui eu acho que está bem tranquilo, tá? Agora, o cuidado é o seguinte, essa visão interdisciplinar ela não pode ser sinônimo de modismo, tá? O que acontece muito é isso. Professores, eu trabalho de forma interdisciplinar equivocada e às vezes com uma visão aí de modismo, para se dizer atual, não é? Então a gente precisa entender o significado desse trabalho, qual é a importância desse trabalho, porque o trabalho interdisciplinar ele não tem que ser uma vaidade metodológica. É óbvio que se o professor propõe esse trabalho, ele vai ter que desenvolver ali um caminho metodológico para ele, mas o mais importante é a intenção, é a preocupação do professor com uma formação mais ampla do aluno enquanto cidadão, e não apenas enquanto aluno que vai fazer uma prova, não é? Bom, vejamos. Enfoques do paradigma disciplinar. Gente, nós temos dois enfoques. Um enfoque, veja que estamos falando novamente do disciplinar, não do interdisciplinar, do disciplinar, tudo bem? Então, o que seria o enfoque epistemológico? É a base do paradigma, né? Ou seja, a disciplina é uma ciência entendida como um conjunto específico de conhecimento de características próprias. Então, cada disciplina, cada ciência vai ter ali suas características próprias, obtido por meio de método. Então, isso é a natureza epistemológica. Por exemplo, a biologia, né? Vou voltar para a biologia. Tudo que nós temos na biologia foi devidamente estudado, verificado, comprovado. Então, isso tem natureza epistemológica. Foi construído, tudo que nós temos dentro de uma disciplina foi construído cientificamente. Não se trata de um achismo, não se trata de nada disso. E a biologia tem suas características próprias. Tem objetos que ela estuda, tem partes de um objeto que ela estuda e tem outros que ela não estuda. Tem coisas que ela vai falar assim, não, isso aqui não é comigo, isso é com a geografia, isso aqui não é comigo, isso aqui é com a química. E ela assume essas características e todo o estudo é realizado respeitando esse enfoque epistemológico, né, essa estrutura interna da biologia. Tudo bem? E aqui continua, analítico, linear, atomizador. Por que atomizador? Atomizador é fragmentador. Como eu falei, atomizador da realidade é eu estudo isso, aquilo não. Mas aquilo interfere nisso. Mas aquilo quem tem que explicar é a geografia, é a química, é a física. O que eu estudo, biologia, é isso aqui. Atomizar é fragmentar, é diminuir, né, a amplitude do objeto estudado. É trabalhar com características específicas, que produz um conhecimento aprofundado. Né? Aprofundado porque é um conhecimento especializado, só que ele não é total, global, ele é parcelar ou parcelado. Nós temos, a gente consegue compreender as coisas em partes. Quais são as partes que eu entendo? Aquelas que a biologia dá conta, aquelas que a biologia explica. Bom, só que existe também o enfoque pedagógico, né? Ou seja, disciplina é termo que corresponde à atividade de ensino. Uma vez que o enfoque epistemológico é o da especialização, da atomização, do trabalho a partir das características próprias de uma disciplina, de uma ciência, o ensino vai transmitir justamente isso. Tá? Então, o ensino também será fragmentado, ou o ensino de uma área da ciência. A ordem e a organização do comportamento. O que a gente percebe no ensino? Você pega lá uma disciplina e tudo é trabalhado em partes. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, os animais, os mamíferos, né? Então, nós temos ali um trabalho fragmentado. Primeiro eu estudo um aspecto, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Lá na frente, o sujeito vai ter uma visão de mamífero. Mas ele não vai fazer muitas relações com a realidade, com outros
fenômenos, com outras coisas, né, que estão dentro da realidade. Então, por exemplo, se eu estudo o mamífero de forma atomizada, linear e hierárquica, eu vou estudando o mamífero dentro da biologia, os aspectos biológicos. Mas eu não vou falar, por exemplo, de comercialização do leite da vaca, nada disso. Nós não vamos explorar outras dimensões. Nós vamos ficar naquilo que é da biologia. Se eu quiser falar, por exemplo, incluir aquele mamífero numa dimensão econômica, numa dimensão religiosa, como, por exemplo, a vaca lá na Índia, se eu quiser, por exemplo, trabalhar numa dimensão cultural, se eu quiser trabalhar, enfim, em N dimensões, eu vou ter que ir para outras áreas. Dentro da biologia, eu não vou ter isso. A disciplina estabelece, em decorrência de um princípio de certeza, não apenas as barreiras intelectuais entre uma área e outra, mas também uma inadequada, e agora vem a crítica, né? E fictícia segurança no trato de questões pedagógicas, por evitar ou diminuir o âmbito de incertezas. Quer dizer, se eu estou estudando aquilo que foi pesquisado no âmbito da biologia, eu estou transmitindo para o aluno e o professor certezas. Em nenhum momento eu preciso levantar pontos de interrogação. Por quê? Porque aquilo que eu estou transmitindo são conteúdos validados, são conteúdos que já foram pesquisados, não há questionamento sobre eles. Agora, se eu ampliar a visão sobre o objeto, começar a incluir, por exemplo, esse mamífero em outras dimensões sociais, econômicas, culturais, religiosas, etc., aí começam a surgir pontos de interrogação, né? A gente começa a lidar mais com incertezas. No entanto, quando o enfoque é o enfoque disciplinar, no caso, quando a gente está trabalhando num paradigma disciplinar, nós não queremos incertezas, nós queremos certezas. Tanto que as disciplinas, no âmbito das disciplinas, o professor não vai fazer muitos questionamentos, ele tende a simplesmente transmitir conteúdos prontos e acabados para o aluno. Por quê? Porque a ciência já definiu o que é aquilo, não há o que se contestar, né? A apreensão do conteúdo demanda a atenção do aprendiz e quietude mental. Então, como nós estamos simplesmente transmitindo algo pronto, acabado, o aluno precisa absorver aquilo. Então, ele precisa o quê? De atenção. Tá? É muito frequentemente considerado indisciplinado o aluno que identifica e questiona as ambiguidades e contradições do conhecimento, ou que, não vendo espaço para tal questionamento, se desestimula em relação ao objeto de ensino e passa a assumir comportamentos dispersivos. Então vejam que se eu tenho um trabalho disciplinar em sala de aula com o aluno, naturalmente eu vou exigir dele o quê? Atenção para absorver aquilo que eu estou transmitindo. Então o modelo ali de trabalho já é um modelo de trabalho que não vai, talvez, permitir muito diálogo, muita movimentação e questionamentos. Então, quando nós temos ali um enfoque epistemológico, no caso, né, do paradigma disciplinar, quando eu tenho a estrutura da disciplina sendo compreendida de tal forma, o trabalho pedagógico acompanha aquele enfoque ali epistemológico. O enfoque pedagógico acompanha o enfoque epistemológico, ok? Bom, então o que nós vimos? A partir do enfoque epistemológico, o que é a disciplina? É um saber especializado e é um saber profundo, aprofundado, no entanto, dentro daquilo que se propõe. Tá? Então, nós temos aqui, basicamente, um saber, a disciplina, tá? Especializado e profundo. Está muito preocupado com a formação intelectual do aluno. Tá? Eu posso conhecer a realidade a partir das disciplinas? Lógico que posso. Só que eu vou conhecer a realidade a partir de especificidades. Eu não, como eu falei para vocês, ao estudar o mamífero, eu vou conhecer o mamífero nas suas especificidades. Eu não consigo colocar o mamífero em diversos contextos culturais, sociais, etc. Para ter essa compreensão, eu vou ter que recorrer a outras disciplinas em outros momentos. Demora até mais para o aluno ter uma visão mais global desse, por exemplo, do mamífero, né, numa sociedade aí como um todo, porque os tempos em que as disciplinas são trabalhadas, os conteúdos, eles não são idênticos, né? Então isso varia bastante. Então é um saber especializado e profundo. Isso que eu falei é muito importante, tá? Permite sim ao aluno, ao sujeito conhecer a realidade, só que a partir de especificidades, porque a gente não leva em consideração o todo. Agora, dentro do enfoque pedagógico,
o que a gente trabalha? A gente trabalha conteúdos. Então, dentro de uma disciplina, existem uma série de conteúdos a serem trabalhados, né? Eu trabalho os conteúdos com os alunos, mas são informações isoladas. Então, quando fala aqui de organização, por exemplo, deixa eu colocar aqui, peraí. São o quê? Conteúdos bem separados, né? Isolados, ou seja, as informações são bem isoladas. Até por causa de linearidade e hierarquização dessas informações. Ok? E para que serve essa informação? Na verdade, ela tem um valor ali, né, em si. O que vale é a informação por si só. Não se trata muito da importância dessa informação, desse conteúdo, para o sujeito conhecer o mundo. Então, esse conteúdo, ele é visto como algo que tem valor em si próprio. Né? Por que saber desse conteúdo? Olha, para você conhecer os mamíferos. Mas não para que você possa, a partir disso, compreender a realidade como um todo. Por quê? Porque nós estamos muito mais preocupados com a estrutura interna da disciplina. Eu acho que aqui está bem tranquilo, tá? A crítica que se faz é que esse ensino muito disciplinar ele acaba não formando um cidadão que seja, por exemplo, que tenha desde cedo, né, que tenha desenvolvido ali a partir de muito cedo a capacidade de elaborar novos conceitos, de construir novos saberes, de ter uma visão mais crítica, mais curiosa, inclusive, da realidade. Então, esse aluno que passa uma educação básica toda, sempre ali no enfoque disciplinar, ele ficou a educação básica toda recebendo conteúdos prontos, ele não participou de nada, ele não debateu, não teve nada disso. Então, ele também acaba não gerando esse comportamento, né? Construindo essas habilidades. Paradigma positivista, gente, que constitui a disciplina. Tá? Mas eu vou fazer uma pausa e a gente já volta para dar sequência aqui. Valeu?